Assistindo ao jogo da Iga Swiatek contra a Helena Rybakina na semifinal de Cincinnati 2025, me veio à mente a questão do mental no tênis, sobre como o tênis profissional é sobre também questões mentais, sobre pressão, confiança, autoconhecimento e tantos outros aspectos que eu gostaria de debater aqui. E por que que eu tô pegando o gancho da Iga, né? Porque num espaço de um ano, ou um pouco mais, né, de Roland Garros 2024 para cá, a Iga teve uma queda gigantesca nos resultados dela. Ela saiu de número 1 do mundo, com o título de Roland Garros 2024, para número 8 do mundo pós Roland Garros dessa temporada. Período esse em que ela não fez nenhuma final. E depois desse período, ela voltou a vencer. Fez final em Bad-Homburg, na grama, ganhou o título de Wimbledon 2025, eh, também na grama, que era, em tese, o pior dos pisos dela, e agora está na final de Cincinnati, voltando a jogar um tênis exuberante. Eu vou então debater essas questões, né, de como o mental ele influencia no jogo. Porque aqui no canal, durante as lives, eu brinco muito com essa questão do mental, né, com a turma do mental, que é só o brasileiro que está em quadra começar a tomar virada no jogo ou a perder o jogo em si. Às vezes, assim, durante o jogo mesmo, às vezes o tenista não está nem perdendo e já chega uma enxurrada de gente falando: tenista tal não tem mental, tenista tal não tem mental. E parece o mental uma coisa mágica. E eu brinco, né? Que é a turma do mental. E também relativizo um pouco essa questão do mental, um tom de brincadeira, porque eu acho que essa concepção de mental que a gente tem aqui no Brasil, ela é um pouco quase folclórica. Eu queria entrar num debate mais aprofundado sobre isso. Não sou psicólogo, né, mas estudei um pouco de psicologia do esporte, psicologia em geral, já fiz anos e anos e anos de terapia e acho que dá para a gente debater aqui de forma um pouco mais aprofundada, ainda que sim superficial, porque eu não sou um especialista no assunto. Até eu acho que eu preciso entrevistar um especialista no assunto. Mas vamos lá. O que é o mental no tênis? O mental no esporte como um todo, né? A psique. Primeira coisa é que o mental ele não é algo dissociado de outras questões como a técnica, a tática e o físico, né? Ela não é algo mágico e transcendental. Essa divisão cartesiana que a gente tem entre mente e corpo, ela é no limite equivocada. Ela serve às vezes só para o entendimento didático e olhe lá. A prova de que tudo isso é integrado é biológica, né? O sistema nervoso, por exemplo, está amplamente ligado ao sistema muscular esquelético, responsável pelos movimentos, assim como o sistema muscular esquelético está em interação com o sistema nervoso e eles fazem uma troca, né? Então, a primeira questão é essa. O mental, ele é conectado às outras questões do tênis, as outras questões do esporte em geral e as outras questões da vida, né? O corpo humano, os sistemas humanos como um todo são integrados. Mas, debatendo aqui, para a gente chegar no caso da Iga, vamos debater um pouco didaticamente as especificidades do componente psicológico do jogo, né? O que, que seriam as capacidades mentais para um jogador? Primeiro ponto é são os fatores que estão fora da quadra, que é a personalidade do jogador e questões como, por exemplo, a capacidade de mitigar os efeitos de problemas extra-quadra durante a performance e o treino. Claro, mitigar, né? Porque isolar completamente é impossível. E esse é um fator crucial e que é o mais difícil de debater para mim, né? Porque ele envolve questões muito complexas, extra-quadra, com gravidades diferentes, assim como a questão da personalidade também.
Mas, entrando nessa questão do mental ligado ao jogo propriamente dito. Capacidade mental, ela passa por suportar a pressão dentro e fora da quadra, né? Dentro da quadra, capacidade de se manter estável durante a montanha russa gigantesca de um jogo, capacidade de autocontrole durante os momentos de pressão, né, do jogo, de não escapar do jogo, né, de não se auto punir pelos erros. É a capacidade também de pensar o jogo no meio da tormenta, né? Ter um entendimento do que está acontecendo no jogo. Capacidade de autocontrole, eu acho que eu já citei, né? A capacidade também, a inteligência de executar o plano tático e técnico com clareza, especialmente em momentos de pressão. Capacidade de lidar com a euforia, né? Capacidade de lidar com os próprios erros e as fragilidades, principalmente naquilo que eu chamo de golpes termômetros, né? E também que envolve você saber se perdoar pelos erros, como as pessoas tanto gostam de dizer, né? Porque o tênis é um esporte de erros, e também a capacidade de saber quando você está sob pressão e como agir sobre a pressão. Aí tem a intersecção clara, um exemplo, né, do mental e do técnico e do tático, é que na pressão, os golpes mais frágeis biomecanicamente, eles costumam apitar, né? Os tais dos golpes termômetro. Golpes que eles oscilam conforme a situação do jogo. Eles se comportam de uma maneira quando o tenista está confiante, quando o tenista está ganhando, e se comportam de outra maneira na pressão e quando você está sem confiança. Vou citar alguns exemplos aqui que vieram à minha mente, né? À direita da Iga Swiatek, né? Que para mim é o caso mais radical, porque é um golpe que é muito poderoso quando ela está confiante e muito frágil quando ela está sem confiança. Aí também a esquerda do Tsitsipas, que não chega a ser uma arma poderosíssima quando ele está confiante, mas que afunda junto com o jogo dele quando ele está sem confiança e na pressão. Saque, principalmente o segundo saque da Coco Gauff, a direita do Zverev, o saque do Alcaraz, por muito tempo o saque do Djokovic, né, até 2010, né, mas aí em 2011 ele resolve a questão biomecânica dele, a confiança dele aumenta e o saque passa a ser uma arma. Aí, falando dos brasileiros, né? Me veio à cabeça a esquerda do Wilde e o saque da Bia. O saque da Bia Haddad é um exemplo que mais claro, né? Que estamos vivendo agora, que nesse momento emocional de instabilidade, o saque está apitando mais do que qualquer outro golpe. E é claro, né, que uma coisa leva a outra, né? Uma queda de confiança nesses golpes termômetros faz o jogador desabar também, né? E o jogador desabar faz esses golpes desabarem juntos, né? É uma linha tênue, as coisas estão ligadas. Mas, cara, a questão é o seguinte: quando o tenista tem golpes biomecanicamente mais refinados, ele sofre naturalmente menos nos momentos de pressão. Porque naquela hora do nervosismo, naquela hora que a musculatura comprime, trava, né? Os golpes nos quais você tem mais soltura, que você executa uma técnica melhor, eles vão responder melhor. E os golpes que você tem fragilidade técnica, eles tendem a, nessa rigidez muscular, né? Nessa pressão psicológica, eles tendem a apitar mais. Né? Por isso, a Sabalenka, por exemplo, quando mudou a técnica de saque, fez o ajuste, ela passou a ser outra jogadora. Ela dava muita dupla falta quando ela estava instável emocionalmente, e ela consertando esse golpe, parte da instabilidade dela emocional foi embora e ela até se tornou número 1 do mundo. Né? O saque foi a divisão entre a Sabalenka ser a rainha da dupla falta e uma das melhores sacadoras do circuito e, por consequência, a número 1 do mundo. Então é o seguinte, um jogador que ele é completo tecnicamente sofre menos com momentos de pressão. Um jogador em forma física, saudável, esconde melhor os seus defeitos, os seus golpes que são buracos. É o caso da Iga também, né? É o caso, por exemplo, claro, para mim, do Wild, né? Quando ele está se movimentando melhor, ele consegue esconder melhor a esquerda.
Até o seguinte, quando ele está executando a tática, a técnica melhor, a esquerda ela vai junto, né? Mas a esquerda é um golpe termômetro para ele. Aí fica a questão, né? É possível treinar esse aspecto? Com certeza é possível. Mas aí é um caso muito aprofundado que eu deixo para os especialistas no assunto. São muitas coisas, né? Ela vai desde o entendimento da personalidade, a psicologia não 100% ligada ao esporte. Mas é o seguinte, cara, ter um psicólogo com conhecimento de esporte, de alto rendimento, integrado à equipe, nos anos atuais é fundamental. É tão importante quanto ter um treinador técnico, né? É tão importante quanto ter um fisiologista, um fisioterapeuta, né? Um preparador físico, enfim, né? Um analista de desempenho. E aí eu lembro o caso do Alcaraz em 2023. Esse é o caso que mais me vem à cabeça quando eu penso na psicologia do tênis e na questão mental. 2023, nas semifinais de Roland Garros, o Alcaraz ele travou, ele começou a ter cãibras, que é as chamadas cãibras emocionais, né? Que elas vêm quando o jogador está muito nervoso e sob pressão. E ele desabou contra o Djokovic na semi de Roland Garros 2023. Ele até disse do outro lado, na entrevista pós-jogo, é o seguinte: olha, eu tô 100% fisicamente, não tenho lesão nenhuma, mas é o seguinte, vocês não sabem o que é ter o Djokovic do outro lado da quadra. Claramente, ele sucumbiu à pressão, a mente dele não conseguiu segurar a onda, ainda que o jogo fosse capaz de derrubar sim o Djokovic. E aí, quando o Djokovic, o Alcaraz, um mês depois, ele vence em Wimbledon a final, uma final em 5 sets, duríssima, contra o próprio Djokovic, ele acredita boa parte da vitória à sua psicóloga, né? Psicóloga espanhola chamada Isabel Balaguer, que é uma psicóloga esportiva ligada à Universidade de Valência, com mais de 30 anos de experiência trabalhando com atletas de alto rendimento e que é doutora no assunto. Vou até colocar aqui, passando na tela, se eu achar, as declarações do Alcaraz. E agora eu queria entrar num outro tema mais ligado, mais prático, que é o quanto o tênis também está ligado à confiança. O tanto que a confiança e a pressão elas ditam boa parte do que o jogador é capaz de executar. E aí a gente volta na Iga, né? Que passou por vários problemas extra-quadra, que passou por problemas dentro da quadra, as tenistas aprenderam a jogar com ela, o jogo dela ficou meio manjado. Mas eu quero isolar essas questões táticas e técnicas para falar um pouco sobre a questão da confiança, vai. Isolar não totalmente, porque isso é impossível. Ó, a Iga, ela venceu o Roland Garros 2024, que foi o quarto título dela em 5 anos no Saibro parisiense. Só que depois disso, ela passou por um período de extrema queda, que envolveram vários assuntos. Ela já estava sendo uma jogadora mais derrotável, as tenistas já tinham aprendido a jogar mais com ela, e também entrou um pouco. Já nesse Roland Garros, ela mostra uma instabilidade, ela ganha no limite da Osaka, mas ela desaba completamente após o Roland Garros, né? Ela fica mais de 1 ano sem fazer uma final. Logo após o Roland Garros, ela ainda é, tem o bronze olímpico, que foi jogado em Roland Garros. Ela faz semifinal em Cincinnati, terceira rodada em Wimbledon, quartas no US Open. Só que tudo isso no meio de um caso de doping. Ela foi pega no doping, teve que recorrer ao doping, né? Mas acabou sendo suspensa por um período, ficou fora do circuito do US Open ao WTA Finals. No WTA Finals, ela vai e perde na primeira fase, ainda que vença 2 jogos, e é suspensa mais um tempo durante as férias, né? Uma suspensão até um pouco complicada de engolir. Mas enfim, não debatendo isso, com certeza o doping afetou os resultados dela e a confiança dela foi lá embaixo, né? Porque ela começou a
jogar de forma pressionada. Aí ela começa o ano, os resultados dela não foram ruins, né? Mas não à altura da Iga número 1 do mundo. Ela faz semi no Australian Open, semi em Doha, quartas em Dubai, semi em John Wells, quartas em Miami. Em Stuttgart, no Saibro, que é o melhor piso dela, é onde... O Saibro foi onde ela foi pior, né? Ela fez segunda rodada em Stuttgart, perdeu para o Ostapenko, depois semi em Madrid. Bom resultado, mas ela costuma ganhar ou ser finalista. Em Roma, que é o melhor torneio dela depois de Roland Garros, ela cai na terceira rodada, que ela sai de bye. Em Roland Garros, ela tem o pior desempenho dela em muito tempo, técnico inclusive, e acaba caindo na semifinal. Não foi ruim, né? Mas ela acaba o torneio, inclusive, tomando um pneu da Sabalenka. Nesse período, nenhuma final, cai de 1 para 8 do ranking, uma queda muito grande. Mostra muita fragilidade na direita, no forehand, que é o golpe termômetro dela, né? As tenistas começam a sacar ali, a explorar ali, ela erra, e quando ela mais erra, mais a confiança vai embora e mais ela erra. E o golpe da Iga é o seguinte, a direita, quando ele tá ruim, ele é muito frágil, ela erra muito, ela se defende mal e o ataque não funciona porque ela fica pressionada. Mas quando ela tá bem, a direita se torna uma arma letal. E também ela comete erros por nervosismo, pressão, instabilidade mental e por aí vai. Então, uma péssima produção, pensando no patamar dela, só que acabando esse Roland Garros, a pressão vai embora, porque aí ela não tem mais nada a defender, a queda já está consolidada, a pressão meio que vai embora também. Ela tá buscando, ela tem psicóloga na equipe, ela estava buscando entender isso, mas, cara, acaba Roland Garros, a pressão dela vai embora e ela vai jogar na grama sem muita expectativa. E olha que coisa louca. Depois de um ano sem fazer final, ela vai fazer final justamente na grama, no WTA 500 de Bad Homburg, que ela acaba perdendo a final até meio feia. Mas ela fica mal, chora e tal, mas faz a final. Na semana seguinte, as 2 semanas seguintes, ela é campeã de Wimbledon. O primeiro título dela em mais de um ano é no pior torneio Grand Slam dela, onde ela nunca havia, né, no qual ela nunca havia passado da final. Olha que coisa louca. Das quartas de final. E agora ela tá na final do Master 1000 de Cincinnati. E mais, né? Ela tá na final jogando de forma brilhante. A direita, por exemplo, tá brilhante. Ela agora voltou para número 3 do mundo. Pode ser número 2 em caso de vitória. No ranking do ano, ela já é a número 2 e está disputando palma a palma agora o número 1 com a Sabalenka. Sabalenka que passa por um processo meio inverso, né? Não está numa má fase, mas está ganhando menos do que estava ganhando antes, né? As tenistas entenderam como jogar com ela. Algumas finais escaparam. Ela não ganhar os jogos que ela ganhava normalmente passa a fazer com que ela duvide dela. Isso é nítido, né? Porque as bolas não estão entrando, bolas que entravam na pressão não estão entrando agora. Enfim, né? Mas para mim, cara, essa questão da confiança, da pressão, é muito nítido na Iga, né? Porque ela conseguiu ser 2 jogadoras completamente opostas em períodos de tempo relativamente curtos, né? E foi o ciclo, né? Foi um ciclo. Até anotei esse ciclo aqui, que é um ciclo que acontece muito, né? Tem a queda, tem a queda, problemas extra-quadra, problemas na quadra, queda. Começa a perder, confiança vai embora. Chega no saibro, pressão para defender título, pressão por ser o principal piso dela, onde ela ganha tudo, ela é quase imbatível. Ela perde, cai a pressão, já terra arrasada, mas não tem mais como piorar. Ela vai para a grama, as vitórias voltam a acontecer, aos poucos, a confiança vai voltando, e agora, de repente, ela volta a estar jogando um tênis exuberante. Então, é muito, né, sobre tênis profissional, ele é muito também sobre confiança e pressão. Então, lidar com períodos de pressão e saber aproveitar a confiança, né? Paulo Cleto, quando ele tinha um blog, era muito bom, eu lia todas as colunas dele. Ele chamava isso de confiatrix, era uma pílula confiatrix, né? Que quando o tenista estava confiante, ele
começa a acreditar em tudo, né? Mas para chegar nesse período de confiança, ele não é mágico, né? É um processo. E é um processo que envolve, inclusive, treino, um processo que envolve treino psicológico, envolve sentar no divã, né? E treinar, eu sei que há maneiras de treinar também, inclusive dentro da quadra, a questão da psicologia, porque tudo hoje precisa no treino ter aplicações práticas. Então, um pouco sobre aí, reflexão sobre mental no tênis. Uma coisa que eu já queria falar muito é que esse gancho da volta da Iga ao bom tênis e aos títulos me deu. Tênis é sim sobre mental, sobre confiança, sobre pressão, ainda que todas essas coisas não estejam desassociadas aos elementos técnicos e táticos e físicos. E para mim, num jogo, os elementos técnicos e táticos são os mais importantes, e o emocional é o que dá liga, é o que dá para isso. E aí sim ele se torna muito importante dentro de um jogo, porque no limite também um tenista que não tem capacidades técnicas e táticas, de nada adianta ele ter um mental super poderoso, né? Mas um tenista que é bom técnico e taticamente, tem um mental, aspas, frágil, não trabalhado, ele vai sofrer um pouco mesmo tendo grandes armas técnicas e táticas. Enfim, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e vamos assistir mais alguns jogos de Cincinnati e trazer reflexões ao longo desses momentos. Valeu! Ah, esqueci de me apresentar. Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e você está no Tênis Além do Óbvio. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo e, se possível, torne-se membro do canal. Valeu! Hang loose do Ronaldinho Gaúcho.